Olá a todos, olá professores, olá estudantes, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Esta é a aula de filosofia da segunda série e será ministrada pelo professor Marconi. Olá, professor. Olá, Tânia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Como já foi dito, meu nome é Marconi, gente, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de São Paulo e hoje a gente vai conversar com vocês da segunda série do ensino médio sobre o eu racional, tendo por perspectiva uma introdução à ética. Afinal de contas, a gente não tem como falar sobre um sujeito ético, sobre uma ação ética, sem pensar primeiro na nossa racionalidade. Afinal de contas, é a nossa capacidade de pensar, de pesar as nossas ações e as consequências das nossas ações que nos permitem colocar um valor de certo, de errado, de bom, de mal. Nesse sentido, eu queria começar justamente trazendo para vocês uma curiosidade que vai estimular a gente na nossa atividade. Vejam essa imagem e essa afirmação. Você sabia que os nossos cérebros nem sempre sabem diferenciar as lembranças e a imaginação da realidade? Você sabia que grande parte do que sentimos e vemos são criações da nossa mente e não correspondem à realidade? Diante dessas duas perguntas, eu quero trazer uma problematização para vocês. Como você sabe o que é real? Se a nossa mente cria tantas coisas, se o nosso cérebro nos coloca tantas pegadinhas, como você sabe o que é real? Se um louco não sabe que é louco, como saber que não estou dentro de uma loucura neste momento? Se só sabemos de fato que estávamos sonhando quando acordamos, como saber que não estamos, neste exato momento, sonhando que estamos acordados? Eu vou dar um minutinho para vocês responderem a essas perguntas no chat e a partir disso a Tânia vai trazer para vocês a resposta. 1 minuto contando, pessoal. Olá a todos, estava aqui acompanhando o chat, alguns estudantes aqui estão respondendo ainda, porque na verdade é uma resposta bem complexa, né? Então, assim, a gente já tem algumas respostas, né? Alguns estão respondendo que é pelo espaço físico, pelas pessoas à volta, né? Outros estão dizendo que é real porque nós estamos pensando, né? Interessante. A Giovana, né? Trouxe uma resposta bem interessante aqui, dizendo que penso, logo existo. Olha, Giovana. Giovana, e você? Gente, acabou nossa aula. Tchau para vocês. Galera. Ai, Giovana. Gente, vamos lá. Descartes é um pensador que nos ajuda a entender e até a responder essas questões que eu coloquei para vocês. Como eu disse, o nosso cérebro nos coloca muitas pegadinhas. E muitas vezes, diante disso, a gente pode acreditar que uma coisa é real, quando na verdade não é. Porque confiamos nos nossos sentidos, porque confiamos, como alguém colocou, no espaço ao nosso redor. Eu já ouvi aluno dizendo assim, eu sei que eu existo porque o outro fala que eu existo. Aí eu costumo brincar, e se o outro for louco? E você for uma imaginação dele? E é justamente o filósofo que a gente quer trabalhar hoje, um deles, que é o René Descartes, que nos ajuda a entender como ter certeza da realidade. Descartes, gente, nasceu na França, no ano de 1596, e morreu no ano de 1650. E é interessante a gente saber que as descobertas e a reflexão do Descartes trouxeram contribuições para diversas áreas. A gente conhece, por exemplo, aí, o plano cartesiano das nossas aulas de matemática. Isso foi muito utilizado na cartografia, na confecção de mapas, né? Além disso,
A filosofia de Descartes contribuiu, como eu já citei, para a matemática, como eu já citei para a cartografia, para a biologia, para a química, para diversas outras áreas do conhecimento, inclusive também a própria filosofia. E como que Descartes contribuiu? A partir do momento que ele começou a refletir a partir de si mesmo sobre aquilo que podemos ter certeza e aquilo pelo qual nós precisamos duvidar. E a partir disso, eu quero que vocês deem uma lida, junto com a professora Tânia, nesse trecho, nesse fragmento da obra de Descartes. Desejando, então, somente dedicar-me à busca da verdade, eu pensei que fosse necessário que eu fizesse o contrário, rejeitando absolutamente falso tudo o que me pudesse despertar a menor dúvida. Assim, como nossos sentidos nos iludem, algumas vezes supus que não existia nada da maneira como os sentidos nos fazem imaginar. E, como há homens que se enganam ao raciocinar, ainda que sobre os assuntos mais simples de geometria, e cometem paralelogismos, considerando que eu também estava sujeito ao erro, como qualquer outro. Eu rejeitei como falsas todas as razões que anteriormente eu tinha tomado como demonstrações. E, enfim, considerando que os mesmos pensamentos que temos quando despertados também podem nos acometer quando dormimos, sem que nenhum seja verdadeiro, decidi fingir que todas as coisas que até então tinham penetrado meu espírito não eram mais verdadeiras que ilusões dos meus sonhos. Gente, o que Descartes está trazendo para nós aqui? Ele começa com o seguinte argumento. Se eu parar para analisar, tudo aquilo que é duvidoso não serve como um parâmetro para a certeza. E ele começa a analisar, os meus sentidos são duvidosos? E a gente sabe que sim. Quem nunca escutou a campainha tocar e quando foi lá não tinha ninguém? Quem nunca sentiu o celular vibrando, principalmente quando a gente está esperando alguém ligar, alguém mandar uma mensagem e você pega o seu celular e não tem nenhuma mensagem, nenhuma ligação? Os nossos sentidos nos enganam. A razão também nos engana, e Descartes coloca isso no texto, né? Mesmo as pessoas mais intelectuais, mais inteligentes, cometem erros, cometem o que ele chama de paralogismos, né? Aquilo que parece ser lógico, mas na verdade não é. Então eu não posso confiar na racionalidade dos outros. E também não posso confiar sequer na minha. Porque mesmo quando eu estou dormindo e sonhando, eu tenho pensamentos. E eu não tenho, num primeiro momento, como diferenciar os pensamentos de quando eu estou sonhando, de quando eu estou acordado. Do ponto de vista qualitativo, Descartes coloca, eles parecem ser iguais. Se eu não posso confiar nos meus sentidos, se eu não posso confiar no que os outros pensam, se eu não posso confiar no que eu penso, o que é que nos resta de certeza? E é aqui que eu quero deixar mais uma atividade para vocês responderem em apenas 30 segundos. Se retirarmos a certeza sobre o que raciocinamos, sentimos e sonhamos, o que nos resta de certeza? 30 segundos, valendo. E aí, professora Tânia, o que nós tivemos de resposta dos nossos alunos? Tivemos umas respostas interessantes aqui, ó. A maioria está respondendo que não resta nada. A gente tira tudo, não acaba tudo, não resta nada, né? Algumas pessoas estão falando dos pensamentos, outros a existência, como a Ana Clara. A Daniela aqui ainda está respondendo, está entrando, né? A dúvida, a Daniela falou. Interessante. Né? E assim
mais ou menos essas questões. Perfeito. Gente, muito obrigado pela interação de vocês. Isso é extremamente importante para que a nossa aula se torne dinâmica e faça sentido para todos vocês. Eu comentava aqui com a Tânia, enquanto a pergunta estava na tela, que a Giovana ela já burlou parte da minha aula, né? Mas alguns alunos ainda assim perceberam o como que é difícil a gente entender que o pensamento é o fundamento da nossa realidade, da nossa existência, quando muitos deles disseram, não resta nada. Se tirar o que a gente sente, se tirar o que a gente pensa, se tirar os nossos sonhos, não resta nada. E ainda resta uma coisa, resta o pensamento, né? Alguns falaram da questão da dúvida, e a dúvida é uma forma de pensamento. O engano é uma forma de pensamento. E é por isso que a gente vai ver agora um segundo trecho, que a professora Tânia vai ler para a gente também, da aula, do fragmento da obra Discurso do Método, de Descartes. Vejam esse texto. Mas logo em seguida ponderei que, querendo pensar dessa forma que tudo é falso, era necessário que eu pensava, fosse alguma coisa. E observando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e certa, que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalá-la. Julguei que eu podia adotá-la sem escrúpulos, como o primeiro princípio da filosofia que eu buscava. E tendo observado que, na proposição penso, logo existo, não há nada que assegure que eu digo a verdade, a não ser que vejo muito claramente que para pensar é preciso existir. Eu julguei que podia admitir esta regra geral, que as coisas, que concebemos muito clara e distintamente são todas verdadeiras, mas que há somente alguma dificuldade em determinar quais são as que concebemos distintamente. Então vejam bem, gente, como a Giovana disse de maneira bem cartesiana, cogito ergo sum, penso, logo existo. Né? Eu tenho alguns alunos que às vezes são um pouco mais preguiçosos, falam, professor, penso, logo desisto. Isso não é uma atitude filosófica, né, Tânia? A atitude filosófica não pode ser penso, logo desisto. A gente tem que insistir, porque é através do pensamento que eu tenho a certeza da minha existência. Tudo bem, como o Descartes colocava, eu posso estar enganado, posso me enganar com relação ao outro, posso me enganar com relação a mim mesmo, mas não posso duvidar de que quem se engana sou eu. Então, eu existo. A partir disso, Descartes, inclusive, vai fundamentar a existência de todo o resto, né? A gente não tem muita oportunidade de aprofundar isso neste momento, mas Descartes vai dizer o seguinte: a partir do momento que eu tenho certeza de que eu existo, e eu existo tendo a certeza a partir do pensamento, eu já me reconheço como um ser que pensa, um ser racional, que é o tema da nossa aula hoje. E aqui a gente vê a importância, gente, da gente ousar pensar, como dizia Kant. Eu não posso abrir mão do meu raciocínio, não posso abrir mão da minha racionalidade, porque é ela que me garante a existência. Alguém no chat respondeu isso quando a gente perguntou o que sobra, ou como é que eu tenho certeza das coisas. Alguém respondeu aí, a existência. A minha existência parte do uso da minha razão. Os filósofos na contemporaneidade, inclusive, vão trazer essa ideia, né? A ideia da má-fé. O que é a má-fé? Quando eu abro mão de usar a minha liberdade, a liberdade que a minha racionalidade me dá, para deixar que outros pensem por mim, que outros escolham por mim aquilo que eu devo fazer. Como seres racionais, a gente não pode abrir mão. Lógico, dentro de uma perspectiva filosófica, a filosofia sempre permite outros pontos de vista. Talvez algum professor aqui vai falar, mas tem tal pensador que vai dizer que a gente pode abrir mão. Isso é saudável e notório dentro da filosofia. Mas dentro da perspectiva cartesiana que nos fundamenta aqui hoje, abrir mão da razão é abrir mão da nossa essência, utilizando aqui um conceito aristotélico. A partir do momento que eu tenho a certeza de que eu existo, como que eu fundamento o resto? Olhando para mim mesmo. E aí Descartes vai dizer, isso não aparece no texto que eu trouxe, que ele percebe que existem nele algumas ideias que não podem ter vindo nem mesmo dos sentidos, como, por exemplo, a ideia de perfeição. Ele vai falar, olha, eu sei o que é imperfeito. E se existe o imperfeito, assim como não existe escuridão sem luz, assim como não existe frio sem calor, não é possível existir o imperfeito sem o perfeito. E eu sei que eu não sou perfeito e as coisas que eu vejo também não são. Então deve haver algo perfeito, deve haver um ser perfeito.
Quem é este ser perfeito de acordo com a nossa tradição ocidental e cristã, Tânia? Deus. É Deus. Né? Não é aula de religião, tá, gente? Filosofia. Descartes vai trazer essa ideia. E Deus tem que existir de acordo com Descartes, porque se ele não existisse, isso seria uma imperfeição. E como ele não pode ser imperfeito, ele também não pode ser mal. Como ele não pode ser mal, porque ser mal é uma imperfeição, ele não pode me enganar, não pode me iludir. Como ele não pode me iludir, não pode me enganar, o mundo existe, você existe, todo mundo existe, a gente pode ir para a nossa cama e dormir em paz. É dessa forma que Descartes resolve o problema de fundamentar a realidade a partir da certeza do pensamento. Falado disso, nós vamos fazer agora uma atividade com 3 perguntinhas, cada uma delas com 45 segundos. A primeira delas diz o seguinte: os estudos de René Descartes trouxeram contribuições para alternativa A, filosofia e física, alternativa B, matemática e a cartografia, alternativa C, química e a religião, alternativa D, todas as alternativas anteriores. 45 segundos, galera. Olá a todos, voltamos. Olha, professor Marconi, você vai ter uma surpresa muito agradável. Ah, é? A maioria dos alunos estão colocando a letra D. Perfeito. Todas as alternativas anteriores, olha Perfeito, só. gente. A aula tá fluindo, A vocês aula estão está aprendendo. fluindo, eles estão Exatamente. bem afinados, estão prestando atenção. Maravilha, gente. Então, Descartes contribuiu com todas estas áreas e se a gente procurar na internet, com certeza a gente vai ver que ele contribuiu em muitas outras também. Agora nós temos uma segunda pergunta, gente. Vejam aqui. A dúvida metódica em René Descartes, alternativa A, afirma que devemos duvidar de tudo e que não há certeza de nada? Alternativa B, utiliza-se do ato de duvidar para tentar a construção de uma base sólida para o conhecimento? Alternativa C, é uma metodologia para criar dúvidas sobre as ideias claras e evidentes? Ou a alternativa D, chega à conclusão de que o mundo é uma fantasia, uma criação do nosso eu irracional? Gente, eu sei que o tempo é curto, mas 45 segundos contando. Olá a todos, obrigada pela participação em primeiro lugar, é sempre importante, sem a participação dos nossos estudantes fica difícil a aula, né? São vocês que animam bem esse espaço, esse ambiente. A maioria está respondendo a letra B. Ah, letra B? Utiliza-se do ato de duvidar para tentar a construção de uma base sólida para o conhecimento. Então a maioria está correta, gente. Parabéns para vocês, né? Sinal de que de fato vocês estão apreendendo e absorvendo o assunto. Eu queria fazer um comentário de maneira especial sobre a alternativa C. A alternativa C fala sobre duvidar de ideias claras e distintas. As ideias claras e distintas são a base do conhecimento de acordo com Descartes. É quando eu enxergo uma coisa que é indubitável, eu vejo com uma clareza absoluta e ninguém pode questionar isso, é a partir daí que eu começo a minha reflexão.
A gente sabe que Descartes, gente, ele está situado dentro de uma área na filosofia que a gente chama de teoria do conhecimento, que reflete sobre, primeiro, o ser humano pode conhecer? Sim ou não? Segundo, como ele desenvolve o conhecimento? Mas eu, particularmente, nas minhas aulas de filosofia, sempre fiz questão de transformar a filosofia reflexiva numa filosofia que faz sentido para a nossa vida cotidiana. E eu costumo dizer que se a gente aplicasse o método de Descartes às nossas relações, as coisas seriam mais fáceis. Porque quantas vezes a gente não briga, a gente não arruma confusão, a gente não se frustra por conta de coisas que a gente achou, que a gente tinha uma opinião, mas que não eram coisas claras, não eram distintas a ponto de ninguém duvidar. Então é importante a gente trazer isso para a nossa vida cotidiana. Quando eu me deparo com uma situação que às vezes me incomoda, eu tenho clareza do que aquela pessoa está falando, está fazendo, é exatamente o que eu estou entendendo mesmo? Se há dúvida, como a gente costuma brincar, descarte. E a partir da certeza, sim, você constrói uma opinião e uma ação. Agora a gente vai para uma terceira atividade, gente, uma terceira questão. E ela diz o seguinte: a partir do cogito cartesiano, podemos afirmar corretamente que, alternativa A, é a partir da ideia de Deus que podemos afirmar que o mundo e o eu existem? Alternativa B, se não existisse o mundo, eu não existiria? Alternativa C, a certeza inquestionável de que, ao pensar eu existo, é o ponto de partida para chegar à certeza da existência de Deus e do mundo. Alternativa D, o eu racional é uma ilusão, motivo pelo qual não podemos cogitar a existência de Deus e do mundo. Mais 45 segundos. Olá, voltamos aqui já com algumas respostas. Mais uma vez, obrigada pela participação. Bom, a maioria está respondendo C, né? A certeza inquestionável de que, ao pensar eu existo, é o ponto de partida para chegar à certeza da existência de Deus e do mundo. Olha, gente, se isso fosse um exame seletivo, a gente ia ter que ter uma segunda fase, porque eles estão acertando aí quase todas as nossas propostas de atividade. Parabéns, pessoal. Gente, agora que a gente já sabe que o pensamento é a base da nossa existência, ou melhor, a base da certeza da nossa existência, fica uma outra questão. Que pensamento? Nós podemos pensar de diversas formas. Nós exercitamos, nós usamos do nosso pensamento de modos muito distintos. E é por conta disso que a gente vai conversar agora sobre os tipos de pensamento. Eles são 5 e eu quero começar com 2, que é a razão e a percepção. A razão, sendo lógica, estabelece as regras para o pensamento. E a percepção é o exame das sensações, levando à compreensão do que percebemos. Então vejam bem, falando primeiramente da razão, para depois a gente falar da percepção e avançar no nosso raciocínio. A razão estabelece, como foi dito, a lógica do pensamento. Muitas vezes, esse termo lógica, muitas vezes a gente atribui apenas àqueles exercícios de pegadinha. Mas eu nunca esqueço nas minhas aulas de lógica na filosofia, que o meu professor dizia: a lógica garante a validade de um discurso. E quando você domina as regras da lógica, e não é fácil dominar essas regras, a gente precisa confessar, você consegue, por exemplo, pegar um texto, que quando você olha o texto, você vai dizer: olha, está totalmente coerente, tenho certeza que ele chegou a uma conclusão verdadeira. Mas se você domina as regras da lógica, você vai começar a perceber que às vezes as premissas não são válidas, que as inferências não são inferências, que há contradições em determinado momento. Isso só fica claro quando eu sigo as regras da lógica. Então, dentre as diversas formas que a gente tem de pensamento, a primeira delas
é a razão. Ela estabelece a regra de isso está certo, isso está errado. Isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é coerente. Quando eu falo aqui de certo e errado, é no sentido de ser válido, né? Quando eu faço uma conta, eu tinha uma mania, gente. Eu tive a oportunidade de gostar muito de matemática. E eu fazia as contas de matemática, Tânia, eu era meio preguiçoso, né? O que eu fazia? A expressão tinha... Para fazer uma determinada conta, você precisava de 8 linhas, eu fazia em 5. Porque eu já sabia como que ia ser feita determinada conta, então eu pulava. Quando a minha resposta estava certa, maravilha, o professor... Que bom, Marconi. E quando a minha resposta estava errada? Aí meu professor pegava Marconi para a gente achar esse erro agora, porque você pulou. Eu pulei contas, eu pulei linhas, melhor dizendo. Eu quebrei a regra. E aí, como eu quebrei a regra, eu quebrei a sequência, o meu resultado estava errado e a gente nem conseguia achar o problema do resultado, porque a gente não tinha ali a sequência lógica. Por isso é importante a gente utilizar a razão, para que as nossas conclusões, os nossos posicionamentos sejam coerentes. Aqui a gente não está falando ainda, gente, do posicionamento, ser certo ou errado, bom ou ruim. Não, é ser coerente, é ser válido, é fazer sentido, né? 2 mais 2 são 4. Isso é coerente. Ah, mas na minha opinião é 5. Não faz sentido. A razão estabelece essas regras. Depois a gente tem a percepção, que como a gente viu, é o exame dos sentidos, das sensações, e que leva à compreensão do que percebemos. Vocês podem perceber que eu coloquei nessa imagem a história de um mito que a gente está adaptando aqui hoje do hinduísmo, muito interessante. O que diz essa história? Haviam 7 sábios, e esses sábios não chegavam em consenso de quem era o mais esperto e de quem era o menos esperto. Qual deles era o mais sábio de todos os sábios? E aí um dia, um deles resolveu propor um exercício para que se conseguisse medir qual deles era o mais sábio. Sem que nenhum deles soubesse, inclusive o sábio que fez a proposta, alguém traria para eles um animal que eles nunca viram, vendaria os olhos deles, e eles teriam que apenas apalpando descrever esse animal. E eles ficaram todos vendados. Uma outra pessoa trouxe um elefante. E eles não conheciam ainda um elefante. E eles começaram a palpar. E aí o primeiro deles começou a palpar a perna do elefante. E ele dizia, olha, o elefante parece uma árvore. Você pode perceber que é como se fosse um tronco a estrutura do elefante. O outro disse, você está maluco. O elefante parece uma espada. Porque aquele outro estava apalpando o chifre, né? A presa, melhor dizendo. Um terceiro estava apalpando a orelha do elefante. Falei, gente, vocês estão tudo... Agora a questão não é nem quem é mais sábio, é quem é menos mesmo. Porque é óbvio que o elefante parece uma cortina. Você balança e você percebe que ele é todo molenga. O outro falava, não, o elefante parece uma rocha grande, sólida. Outro que estava apalpando o rabo do elefante dizia, olha, o elefante parece uma cobrinha minúscula. E aí, um deles, que não apalpou e tirou a venda, teve a oportunidade de perceber como cada um de nós tem uma percepção limitada das coisas. E isso é sabedoria. Você também exercer a sua capacidade de entender que aquilo que eu vejo é apenas o que eu vejo. E isso é a percepção. O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou tocando? Esse exame, essa avaliação da minha percepção, das minhas sensações, é o pensamento, é o tipo de pensamento percepção. E isso é extremamente importante. Se eu não tenho consciência, primeiro, de que o que eu percebo, o outro não necessariamente pode perceber, isso compromete a minha convivência entre as pessoas. Depois disso, a gente vai para outros 2 tipos de pensamento, que são o juízo e a imaginação. Quanto ao juízo, a gente tem o seguinte, de acordo com Aristóteles, é a atividade intelectual de escolha, avaliação e decisão. Já a imaginação, por sua vez, ela nos permite comparar, julgar o mundo real e pensar possibilidades de transcendência. Então vejam bem, Aristóteles vai nos dizer que o juízo é a nossa capacidade de fazer escolhas. Presta atenção. Vocês com certeza já passaram por essa situação quando vocês estão vivenciando
fazendo, melhor dizendo, alguma coisa que a sua mãe olha e fala: você perdeu o juízo. Você perdeu o juízo? Por que sua mãe está dizendo isso? Porque ela está falando: você não está escolhendo direito. O juízo é aquilo que, como o nome diz, permite decidir. O que é decidir, gente? É interessante, a palavra decidir vem de decisão. Dar cisão, dar um corte, separar. Isso presta, isso não presta. Isso é legal, isso não é legal. Isso vai me beneficiar, isso não vai me beneficiar. Quando a gente diz que alguém perdeu o juízo, a gente está dizendo que ele não está fazendo boas escolhas. Quer falar, Tânia? Não. Eu vi um movimento de mão aqui, gente. Mas eu falo, gente, porque às vezes a gente fala para os filhos, né? Como você pôde avaliar tão mal essa questão de perder o juízo, né? Como você não pôde ver todas as implicações, né? Ou seja, você não estabeleceu um raciocínio completo. Você não viu as consequências que poderiam acontecer. É só isso. Obrigado, Tânia. Coisa de mãe, né? Depois a gente tem, gente, a imaginação, que, como eu já disse, é a capacidade de transcender a realidade, de pensar em coisas que não são necessariamente materiais, às vezes até contradizendo a razão e a percepção, que a gente acabou de falar, porque a imaginação permite pensar coisas que não são perceptíveis, permite pensar coisas que não obedecem à razão e à lógica de um determinado tempo, mas é justamente a imaginação que nos permite ir muito além. Eu costumo dizer aos meus alunos também, a gente tem visto uma movimentação em diversos lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos, mas também em outros lugares, a tentativa do homem conquistar Marte, né? Ir para Marte, viver talvez em Marte. E eu digo para eles: olha, gente, essa busca pela conquista do planeta Marte representa para a gente hoje o que foram as grandes navegações. Ir para outro continente naquela época era ir para outro mundo, né, Tânia? Era ir para outra vida. Então, isso só foi possível porque alguém um dia imaginou: dá para atravessar esse oceano, dá para atravessar esse vazio e chegar em Marte. Eu costumo brincar com a minha esposa que eu acredito que eu vou ser a geração que ainda vai dar uma voltinha na Terra, né? Porque as coisas estão avançando graças a alguém que imaginou que era possível voar. Por isso a imaginação é tão importante. Por fim, nós temos a última forma de pensamento que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é a memória. A memória não é apenas, gente, a lembrança do passado, mas também uma possibilidade de revivê-lo. Por isso que a gente diz que lembrar é reviver. Nesse sentido, a gente precisa lidar muito bem com as nossas memórias, né? A gente não está aqui numa aula de projeto de vida, mas eu sempre digo que toda aula precisa conversar com a nossa vida. E uma das coisas que a gente aprende no projeto Vida é a gente rever as nossas memórias. E é óbvio, o que aconteceu, aconteceu. Mas é possível dar um sentido diferente àquilo. É possível interpretar de uma maneira diferente. Como dizia Sartre, você pode não escolher o que fizeram contigo, mas você sempre poderá escolher como reagir ao que fizeram com você. Então, nesse momento, a gente consegue olhar para as nossas memórias, revivê-las, mas não revivê-las com um saudosismo: nossa, foi tão bom e agora acabou, ou com um pessimismo: foi horrível, não quero nem lembrar. Mas sim se utilizar da memória, até porque a gente precisa dela para o aprendizado, para o estudo, para o conhecimento, mas principalmente para reviver aquilo que pode nos motivar e ressignificar aquilo que nos afeta. A psicanálise, a psicologia e diversas outras áreas sempre trazem conosco essa ideia de que a memória, mesmo que a gente se esqueça de alguns eventos, nos afeta diretamente. Falado disso, gente, eu vou deixar aqui na tela para vocês um exemplo da gente utilizando as faculdades do pensamento: a razão, a percepção, o juízo, a imaginação e a memória. Então a gente tem aqui 3 situações: o futebol, a paquera, uma entrevista de emprego. E nessas situações, como que eu utilizo a razão no futebol, por exemplo? Quando eu escolho uma melhor jogada para fazer num determinado momento. Numa entrevista de emprego, quando eu penso qual que é a roupa que vai me ajudar nessa entrevista. E aqui nessa tabela vocês podem perceber que para cada situação, o futebol, a paquera ou uma entrevista de emprego, eu utilizo todas essas formas de pensamento. A razão, que vai me ajudar a ver o que é mais coerente, a percepção de sentir o time adversário ou a pessoa que eu quero conquistar, ou aquela pessoa que vai me entrevistar na minha tentativa de conseguir um emprego, o juízo para fazer as boas escolhas, a imaginação e também a memória.
Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou pedir que você, quando reassistir esta aula, você dê uma pausa para você olhar com mais calma o como que a gente utiliza esses tipos de pensamento em diversas situações. E a partir disso, vou deixar aqui um exercício para vocês praticarem. Aplique os tipos de pensamento nas situações destacadas abaixo. Então a gente tem aí uma eleição, uma festa, escolher um curso. Ano que vem vocês estarão no 3º ano, vão pensar em vestibular. Qual curso? Ou mesmo que não seja um curso universitário, se preparar para uma prova. Em todas as situações, como que eu vou usar minha razão? Como que eu vou usar minha percepção, meu juízo, minha imaginação e a minha memória? E aqui eu quero deixar uma dica para você, professor, que está acompanhando a nossa aula. Utilize a sua autonomia para escolher outras situações que se aproximem da realidade dos seus alunos. Falado isso, tem uma segunda situação para a gente praticar. Eleja um problema que ocorre no seu ambiente escolar e, a partir das diferentes atividades do intelecto, planeje com a sua turma e o seu professor uma ação de intervenção solidária. Então, na sua escola, nos diversos lugares do interior e da capital do nosso estado, quais são os problemas que vocês enfrentam? Quais são as situações que exigem uma intervenção de uma prática solidária, né, questionando a nossa realidade? E aí vocês vão fazer a mesma coisa, utilizando a razão, a percepção, o juízo, a imaginação e a memória para poder resolver estes problemas que estão nessa tabela e outros que o seu professor e a sua turma podem apresentar. E aqui, gente, para a gente terminar, eu quero fazer uma revisão bem rápida do que a gente trabalhou. Nós falamos de René Descartes, pai do racionalismo, falamos da dúvida metódica, que é se utilizar da dúvida para questionar a realidade. Então vejam que Descartes apresenta a dúvida não como algo ruim, eu tenho dúvida, então vou abrir mão de tudo. Não. A dúvida é o princípio da construção da certeza. Duvidando dos sentidos, dos raciocínios e de tudo, Descartes chega à conclusão de que o pensamento é a certeza da nossa existência. E a partir disso, a gente conversou sobre os tipos de pensamento: a razão, a percepção, o juízo, a imaginação e a memória. Para a gente terminar, eu estou deixando aqui na tela para vocês algumas perguntas de avaliação pessoal. Como a gente pode aprofundar e melhorar a nossa racionalidade e a nossa percepção, em especial visando intervir no mundo de modo solidário, em nossa realidade social? Qual é o critério dos nossos juízos, das nossas escolhas? Por que escolhemos o que escolhemos? Há limites para a imaginação? Qual é a importância da imaginação para o mundo real? Como desenvolver e moderar nossa memória? Quais atividades do intelecto eu preciso melhorar? Em quais situações? Quais são as minhas memórias mais marcantes? E vocês podem utilizar essas perguntas tanto como uma avaliação pessoal, como diz o título do nosso slide, como também uma avaliação a ser desenvolvida junto com o seu professor, para que o seu professor tenha uma nota para te dar. Para encerrar, um texto que eu produzi especialmente para vocês. O ser humano pode ser entendido e definido sob diversos aspectos. Dentre eles, se destacam a capacidade de ser e se reconhecer como ser racional. Dentro da ética, isso quer dizer que você e eu somos capazes de fazer escolhas por meio de princípios racionais que reconhecem valores, ou seja, somos um sujeito ético. Fundamentando esta ideia, a teoria do código cartesiano identifica a certeza de nossa existência justamente a partir da constatação do nosso pensamento, ou seja, das diversas atividades do intelecto que nos permitem fazer escolhas autônomas e considerando nossa racionalidade. Quero agradecer, gente, a atenção de vocês, a participação de vocês no nosso chat. Teremos outras aulas construindo esse caminho ético e de outros assuntos que fazem parte do 2º ano do ensino médio. Ficamos aguardando também as contribuições do que a gente pode melhorar na nossa aula, para que cada vez mais a filosofia faça sentido, não só no seu currículo educacional, mas na sua vida. Quero agradecer também à professora Tânia por essa moderação, pela mediação, e toda a equipe aqui do estúdio que nos ajuda a ficar calmo diante desse momento de estreia e também de nervosismo que é falar com vocês através da câmera. Obrigado a todos. Tânia. Obrigada a todos, obrigada pela participação e até a próxima, né? Sempre muita determinação.